Com isso, está se desequilibrando uma construção de um dos poderes do país, né? Os efeitos disso nós vamos conhecer mais para frente. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: o que me preocupa é a reação de quem hoje efetivamente se sentiu amedrontado com esses movimentos e que pode nos causar grandes prejuízos, porque podem continuar agindo de maneira mais irresponsável do que vinham agindo. Posso falar? Sabe que eu não entendi direito o que você quis dizer? O quê? Não, eu não entendi, assim, porque a PEC 37 já era, então eu não entendi qual é o problema. Eu não entendi qual é o problema. O que eu entendi, me corrija se estiver, é a sua preocupação quanto ao fato de o Congresso estar trabalhando em um dia muito mais do que ele trabalhou em um ano e colocando uma ordenação de uma série de resoluções que ele não está dando conta de debater, muito menos com a população, sendo que a própria população saiu às ruas contra a PEC 37, a grande parte, sem saber o que era de fato, chamando de PEC da impunidade, que é um apelido que não cabe, não tem o menor cabimento para ela. E é o que o Bruno tinha falado, inclusive, da lei antidrogas, que foi ontem pro Senado em caráter de urgência, porque eles pegaram... Oi? Já passa. É isso, mais ou menos, então, não é? só para completar e passar o microfone para quem mais queira falar, é o seguinte: particularmente, eu não acredito numa sociedade construída a partir de pleitos pessoais, morais, do tipo assim: olha, nós precisamos de um padre na presidência, nós precisamos de um santo, não é a questão moral, nós não discutimos as características morais ou pessoais daquele que exerce o poder. O poder precisa ser exercido por meio de instituições cada vez mais fortalecidas e respeitadas, que tenham condições de extirpar dos seus quadros aqueles que efetivamente não tenham condições de exercitar o poder e que tenham condições de atrair para os seus quadros aqueles que efetivamente possam exercitar o poder de maneira adequada com o espírito público, que se espera de um político, é o espírito público. Agora, o sujeito que entra numa instituição ele moralmente é inapto, digamos assim, para não falar uma coisa pior. Mas a instituição bem fortalecida, ele não permanecerá lá dentro, porque a instituição possui mecanismos de expurgá-lo, de tirá-lo de lá, sem que ele consiga fazer mau uso da própria instituição. Agora, o sujeito que é apto moralmente, mas entra numa instituição fraca, pouco fortalecida, esse sujeito, apesar de ser moralmente, de ser apto, de ser muito forte, tenderá a se corromper lá dentro, porque a instituição não tem mecanismos de controle que evitem que ele se contamine. Então, nós precisamos trabalhar no fortalecimento das instituições democráticas, e não será assodadamente, não será sem verificar com clareza como é que elas são construídas, por que elas são construídas e como é que elas funcionam entre si, que a gente vai conseguir fazer isso, porque do modo como a coisa está agora, para atender a esse pleito popular, cuja pauta não se conhece, se aprova qualquer medida que pareça ao povo que é positiva. Carlos, eu queria, desculpa te interromper, mas eu queria pegar carona nisso que você está falando. Boa noite, gente. Me chamo Jaci, eu sou médico e queria aproveitar isso que o Carlos comentou, porque assim, vou fazer um pequeno preâmbulo antes de chegar no que eu queria comentar, que é assim, tem muita insatisfação. Teve lá 21 médicos, não sei porque não 20 ou 22, mas enfim, 21 médicos lá fazendo uma manifestação pretensamente contra a dita importação de médicos estrangeiros, especialmente cubanos, para o Brasil. Eu fiquei bastante preocupado com essa questão e nos últimos dias eu estudei esse assunto com bastante profundidade, sabe? Eu fui
atrás da pesquisa demográfica do Conselho Federal de Medicina de 2011, que fez uma pesquisa de demografia médica no Brasil inteiro. Eu fui atrás das declarações dos presidentes das entidades de classe, do ministro da Saúde, o Padilha. Enfim, eu estudei bastante essa questão para entender o que estava acontecendo. Aí, então, eu cheguei a uma conclusão, escrevi um texto bastante elaborado, assim, sem falsa modéstia. O texto ficou bastante elaborado mesmo, e eu ponho lá meus pontos de vista. Eu não estou querendo, com isso, dizer assim, o assunto é esse. Eu fiz a minha parte no sentido de propor diálogo, propor conversa. Na contramão disso, o que eu vejo que está acontecendo, que talvez um aspecto do que o Carlos levantou é isso, na minha opinião, é que as pessoas dizem assim, não... Assim, os médicos estão contra a importação de médicos cubanos. Que absurdo! Show médicos. Sabe? Gente, isso é muito leviano. É o que está acontecendo, inclusive com a PEC 37, que as pessoas não entendem o que significa a tal da PEC 37, nem mesmo o que significa PEC. Ninguém nem sabe o que é as tais ADINs, né, que é o cerne da questão, pelo que eu li assim rapidamente. Quer dizer, ninguém se informa direito, ninguém aprofunda os assuntos, ninguém quer debater, e saem por aí dizendo assim, abaixa a PEC 37, show, não sei o quê. Pô, não é bem assim, sabe? O que está faltando mesmo é trabalho, esse passinho de formiga, assim, de vamos ver o que está acontecendo, vamos estudar, vamos tentar entender, vamos conversar, vamos propor um diálogo, para daí, então, pensar no que é mesmo o melhor e no que não é o melhor, pô. Eu acho que é isso, que está faltando a conversa, tem muito grito. O que eu vejo assim, é um discurso muito inflamado e ao mesmo tempo muito inconsistente. E isso me deixa bastante preocupado. E isso não quer dizer que a gente não deva continuar gritando, eu acho que a gente tem que gritar melhor. Boa noite, meu nome é Sâmia. Obrigada. Eu não sei, eu tô com uma visão um pouco diferente assim desse levantamento de poeira que houve das pessoas que foram para a rua. Eu tenho 29 anos e eu nunca fui parada na rua e fiquei debatendo sobre política com um desconhecido. Né? E você entra na padaria, você está em qualquer lugar e as pessoas estão conversando sobre isso. E isso eu acho muito interessante. Eu acho que mais do que a gente criticar, até que ponto existe essa né, até que ponto as pessoas não entendem do que estão falando, estarem abertas, né, a gente está aberto também para esse discurso, para esse debate na rua. Porque não adianta só falar que tem um monte de alienado e as pessoas estão despolitizadas. Tá, e o que a gente faz com isso? Né? Então, se a gente entende um pouco mais a respeito, como a PEC 37, eu não sabia do que se tratava, eu fui ler a PEC. Porque não adianta só ler o que o presidente da OAB está falando, ou do sindicato, dos delegados, ou dos promotores, porque cada um vai ter o seu ponto de vista sobre aquilo. E eu que não faço parte disso, eu me coloco como eu crio o meu ponto de vista a respeito daquilo. Para isso eu tenho que ler uma PEC, eu não entendo como é a PEC, então eu leio, releio, uma hora eu vou entender do que se trata. Né? Sei lá, debate-se tanto sobre o MP, a PEC em nenhum momento cita o MP. Então a gente vai discutir o porquê disso. Né? Porque eu foco no MP, se o IBAMA também investiga, se o Banco Central também investiga. E essa PEC 37 ia tirar a liberdade dessas instituições também, não só da MP, do MP. Enfim, eu acho que o que eu tenho vontade é assim, qual é o movimento que se faz necessário para que esse diálogo circule entre as pessoas, sabe? Que isso não morra. Então, eu concordo com você. A democracia que eu acho muito legal a gente falar assim, o que eu penso e como eu me posiciono na minha particularidade e para além das abstrações do discurso. Então, eu estou numa parada contra o discurso cada vez mais. E contra o discurso só o diálogo. Então, acho muito legal a gente se posicionar também por vários motivos que eu vou tentar expor. Acho assim, do meu ponto de vista, a democracia é de todo mundo e para todo mundo. Então, a gente trabalha com o que a gente tem.
Então, nós temos um povo ignorante. No nosso povo ignorante tem até skinhead. No nosso povo ignorante tem até o Alckmin. Até o Alckmin a gente tem que encarar, gente. Na boa. A gente... Poxa... Não, como é que a gente dialoga, né? Porque então, para se fazer política... É isso aí. Então, você tem pessoas inabordáveis. Tem o cara, assim, que já está todo armado. Tem um cara que ele é um paranoico. A gente não vai conseguir conversar com um paranoico nem com o sujeito que veio com o discurso todo pronto. Mas, mesmo assim, a gente vai tentar perfurar essas discursividades pré-estabelecidas e tentar chegar no âmago das pessoas. Eu acho que isso sim, mas isso a gente chega por meio óbvio que é do afeto, óbvio que é também pela oportunidade de dar ao outro lugar dele se expressar. Isso aí, para quem, sei lá, quem é professora como eu, isso é a sala de aula, é o dia a dia, assim, gente, como é que você vê, como é que eu vejo. A gente pode até ver diferente, mas a gente vai descobrir uma outra coisa que não estava dada e por aí vai. Então, eu também acho isso. Vamos trabalhar com o que a gente tem. E o que a gente tem, enfim, é muita crueldade, muita desigualdade social. Eu entendi muito bem o que o Carlos, né, falou, assim, depois que ele se explicou. Porque no começo eu fiquei ouvindo assim uma coisa meio... tem que continuar essa representatividade. Para mim, isso não representa nada nem ninguém. Então, eu prefiro o povo. Eu prefiro, gente, o baixo corporal. Eu prefiro a ralé. Eu quero um país onde a ralé deixe de ser ralé. Estou falando da ralé do Gessé Souza, tá? A ralé brasileira, que é um conceito importante também para a gente se ligar. A gente tem que repensar o lugar dessa desigualdade que foi introjetada. E aí, na hora em que a gente tem pautas muito concretas, quando a pessoa saca que ela, sei lá, trabalha numa casa, é uma pessoa que faz faxina, que é um tipo de trabalho que ninguém quer. E ela saca que ela foi para a rua, ou que alguém foi para a rua, o filho dela, ou alguém foi para a rua, e aconteceu um negócio que foi 20 centavos, que faz uma diferença no mês dela, essa pessoa vai mudar a sua autocompreensão do seu lugar, da sua própria condição no espaço social. E eu acho, inclusive, que a coisa mais bacana que está acontecendo, independente da gente raciocinar e pensar e ver o que vai acontecer, o que a gente vai fazer depois, não sei o quê, é que tem uma mudança de autocompreensão, que tem um processo de subjetivação que era inesperado, porque a gente tem a ideia, sobretudo isso vem de cima, né? Vem das ideologias, da ideologia dominante, do fascismo dominante, que é a tendência dominante, aquele negócio de dizer que brasileiro é burro, brasileiro é vagabundo, brasileiro gosta de carnaval, de futebol. Essa da contra a Copa eu estou vibrando, porque brasileiros gostam de futebol e brasileiros também não gostam de futebol. Então, os mitos dessa identidade nacional forjada contra nós, esses mitos estão caindo por terra. Então, a gente tem que continuar. E aí eu acho que não é nada inviável a gente organizar de modo sistemático, por exemplo, pela cidade de São Paulo e em outras cidades do Brasil, assembleias para mostrar que o movimento também é um movimento para o diálogo. Isso aí eu acho facílimo da gente organizar. E aí chamar todo mundo para conversar. Se vocês me permitem, vou dar um exemplo do negócio que eu fiz, não foi nem esse ano, faz já uns 2 anos, rolou um negócio tão esquisito. Rolou uma assembleia, gente, com um morador de rua. Eu vivo por aí, pelo Brasil afora, falando com Deus e todo mundo. E um dia eu fui parar num debate com gente de rua, que mora na rua. E foi na Federal do Rio Grande do Sul, lá. Uns professores malucos que inventaram de chamar uma gente que vive na rua. E aí rolou um debate filosófico com aquelas pessoas. Eu achei fascinante, foi um dos momentos mais importantes da minha vida. No final, tinha um cara que era estudante da USP, de filosofia, e enlouqueceu e foi lá para o meio da rua. Tinha gente que, claro, queria uma casa, mas tinha várias pessoas que não queriam casa. E teve um cara, no final, que ele era assim sabe o cara que punha Heidegger no bolso, todo mendigo, mas ele foi tão legal no final, ele me convidou até para morar na rua. Ele disse que eu estava pronta. E eu fiquei muito... Foi o maior elogio que eu já recebi. Então, assim, eu estou mais afim disso, sabe? Eu queria, assim, quando eu morrer, eu quero sentir... No dia que eu for morrer, assim, eu quero sentir que... Putz, viver foi legal, entendeu? E aí, às vezes, viver pode ser legal nesse sentido também, sabe? Da gente fazer coisas movidos por muita paixão, por muito desejo de diferença. Eu acho que todo mundo, por exemplo, que anda de bicicleta em São Paulo é herói da resistência. E é óbvio que se a pessoa raciocinar muito, ela não vai andar de bicicleta em São Paulo. Então, essa garotada tem que ser muito aplaudida. E essa gente está fazendo uma grande diferença, mostrando um sinal completamente ao contrário do capital.
ao contrário, concretamente, é contra o capital, uma bicicleta é contra o capital, e por aí vai. Esses dias eu fui dar uma palestra para uns caras lá que fabricavam carros, e eu falei para eles que eles estavam muito otários, que eles têm que fabricar bicicleta. Então, era a minha contribuição também. Assim, eu disse para eles, vocês não têm nada a ver, vocês querem... porque nós estamos preocupados com inovação é bicicleta. Ponto, claro. Querem ouvir, é isso, né? Eu falei isso para eles. Bom. Só um comentário rápido que eu acho que a gente não pode esquecer e que acho que ele está entrando na pauta rápido, mas a gente podia compreender ele de outras formas também. Que você falou muito bem, eu também assino embaixo do que você disse, de que é hora da gente aproveitar esse súbito interesse, a gente dialogar e explicar e tal, mas o papel que a comunicação, a mídia, a imprensa teve na despolitização do país, que é absurdo, né? Não só da mídia, mas assim, o processo de comunicação coletiva, assim, né? E o processo que essa mesma mídia hoje está numa crise, que muita gente acha que é a crise do jornalismo ou a crise do mercado jornalístico, eu acho que é uma obsolescência do tipo de narrativa e do tipo de mecânica vertical que a comunicação foi estabelecida no século XX e que hoje em dia está em completa crise. Nós somos frutos disso para o bem e para o mal, né? O que a rede social representa, ela é chamada de mídia social, né? Nos Estados Unidos o pessoal chama mais de mídia do que de rede, na verdade.